Boa noite para quem já chegou aí. Estamos aí juntos mais uma vez para refletirmos na palavra nessa noite, né? Vamos estar aí esperando mais irmãos entrarem e a gente vai estar refletindo em 1 Samuel 18, 6 ao 14. A gente vai falar um pouco sobre inveja, o quanto isso é terrível pra gente. É um mal que é sempre atual. Na realidade, se a gente for falar sobre inveja, ansiedade, cobiça, não comparando o ansioso com o invejoso e o que cobiça, né, não nesse sentido, mas males que sempre estão nos afrontando. E se os irmãos já quiserem aí buscar na sua Bíblia, será em 1 Samuel 18, 6 ao 14, uma das famosas histórias de Saul e o rei Davi. Um momento onde o coração de Saul, que até aquele momento tinha algum sentimento bom por Davi, a gente não pode dizer que era amor, é estranho dizer que era amor, mas de alguma forma ele gostava de Davi, ou pelo menos no fato de que Davi era vantajoso. Ter Davi por perto era uma boa vantagem para Saul, até o momento que ele começou a achar que já não seria tão bom assim. E aí o coração dele é tomado por sentimentos ruins. 1 Samuel 18, 6 ao 14. A gente vai estar orando ao Senhor nesse momento, junto com os irmãos aí que já estão participando conosco dessa live. E assim, depois vamos estar lendo o trecho da palavra para a gente já partir para a nossa reflexão. Vamos orar ao nosso Pai nesse momento. Deus Santo e Eterno, muito obrigado, Pai maravilhoso, pelas Tuas ricas misericórdias. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos. Ó Pai, por esse meio, por essa tecnologia, mas nós assim, ó Pai, mesmo distante, podemos partilhar da Tua graça, refletir na Tua doce palavra, e nós precisamos, Senhor, da Tua imensa misericórdia. Precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, precisamos que o Senhor nos transforme por completo, que o Senhor firme os nossos passos em Ti. Ó Pai Santo, precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito e que Ele nos ensine nessa hora. É a nossa súplica, ó Pai, na certeza de que o Senhor vai falar com a gente nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. 1 Samuel 18. Então vamos lá, do versículo 6 ao versículo 14. Primeira Samuel 18, do 6. Aliás, vamos ler até o 16. Diz assim, trecho da palavra: E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, e as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria, com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradavam em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta, a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi
porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. A reflexão da nossa nessa noite tem o seguinte título: a inveja mata o invejoso. A gente já conhece o famoso ditado popular de que a inveja mata. Porém, vamos refletir de que pode ser até que a inveja venha matar alguém, mas acima de tudo, ela mata a própria pessoa que inveja. De certa forma, a pessoa invejosa, ela já é um zumbi, um morto perambulando por aí, sem vida própria, se alimentando das coisas dos outros e não tendo vida em si mesmo e muito menos vida em Deus. É necessário uma cura grande para que a pessoa não se destrua ao se entregar a esses sentimentos. E a gente pode refletir isso de uma forma assim, eu creio que grande, a partir dessa vida aí de Saul e a comparação nesse momento entre ele e Davi. Diz aí o trecho que a gente acabou de ler que em uma dessas batalhas em que esses homens aí foram travar, normalmente diante das vitórias voltavam para a cidade e tinha toda aquela festa de recepção aos soldados, a celebração da vitória, dança, músicas, uma celebração completa. E é o que a gente vê nesse texto que nós acabamos de ler aqui. E aí diz assim o versículo 7 e o versículo 9, que quando eles chegaram naquele lugar, depois de terem matado os filisteus, diz aí o versículo 6, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Percebam, eles saíram ao encontro do rei Saul. Elas foram ver o rei. Elas cantavam, dançavam, com tamborins, com alegria, com instrumentos musicais. E diz que as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E diz o texto aí que Saul se indignou e a partir daí ele passou a olhar para Davi com inveja. É o que diz o versículo 9. Na minha tradução diz assim: daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. Porque ele começou a dizer que deram para Davi 10 milhares e para ele apenas milhares. Esse pequeno trecho mostra para a gente um dentre vários motivos que levaram o rei Saul para a ruína. Porque, irmãos, a inveja, ela cega as pessoas. Faz com que o ser humano não enxergue mais as dádivas que ele tem recebido de Deus e passa a sofrer apenas com as vitórias dos outros. E assim um homem ele vai de mal a pior. Em Provérbios 14:30 está escrito o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração em paz dá vida ao corpo, a inveja apodrece os ossos. E eu diria o seguinte, irmãos: ser um invejoso em nossos dias não é boa coisa, porque nós estamos precisando ter um corpo forte para resistir caso a gente tenha seja contagiado com esse vírus. Uma das coisas que muito se fala é imunidade. E perceba o que a Bíblia diz em Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz te deixa o corpo forte, enquanto a inveja apodrece os ossos. Então, irmãos, a gente tem muita coisa para tratar. Além de tomar vitamina C, comer bem, uma série de coisas, eu creio que comer bem é uma das coisas que nessa quarentena muitos de nós estamos fazendo com bastante vigor, comer bastante, já que se fica muito em casa. Mas a gente vê também que, além das vitaminas necessárias para a nossa imunidade,
um coração em paz nos fortalece, dá vida ao corpo. A inveja apodrece os ossos. A podridão da inveja ela é tão grande, irmãos, que nem mesmo as conquistas pessoais acalmam o coração da pessoa. A gente pode dizer até mesmo que a própria felicidade que a pessoa está experimentando por um determinado momento, parece que nem ela consegue afastar o coração de viver a inveja. É algo terrível que Saul experimentou, e a gente vai perceber isso nesse texto que a gente leu, 1 Samuel 18, 6, 14. Ele recebeu essa inveja em meio a coisas excelentes que ele estava experimentando na vida dele, mas que ainda assim ele era escravo da inveja. E aí, primeiro ponto que vamos analisar aí nesse trecho. A inveja deixa o indivíduo cego quanto às conquistas pessoais. Versículo 6 diz aí: quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. A gente já leu no final do texto que Saul queria matar Davi. Boa noite, irmãos. Estou vendo as boas noites aí. Boa noite para todo mundo aí. Mais uma vez, para quem não estava quando eu dei boa noite a primeira vez. Mas vamos lá. Primeiro ponto. A inveja deixa o indivíduo cego quanto às conquistas pessoais. A gente leu no texto que Saul queria matar Davi, já lá no final. Ele disse que, de alguma forma, ele iria tirar a vida daquele homem. E aqui, nós percebemos o seguinte. Saul, aliás, ele teve inveja da popularidade de Davi, mas ele não percebeu o que ele mesmo tinha recebido. O texto é bem claro em dizer que as mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Elas não foram ver Davi, elas foram ver o rei. O rei estava em alta, o rei estava com a popularidade dele lá nas alturas, no máximo. As pessoas saíram às ruas para celebrar a vitória do exército de Israel, que era comandada por quem? Pelo rei Saul. Ele era o representante. A vitória de Israel era a vitória do seu rei. O rei como chefe maior. O rei era o vencedor, uma vez que, conforme o exército era o vencedor, o rei era o vencedor. Mas a inveja que Saul experimenta de Davi é tão grande que ele não percebe isso. Pessoas foram celebrar a vitória dele. Foi o exército dele que derrotou Golias, derrotaram os filisteus. Ainda que Davi tivesse um papel, diria assim, essencial, a vitória era do rei. Irmãos, nem mesmo as conquistas pessoais satisfazem a pessoa quando ela inveja o que é dos outros. A pessoa pode ter muito, mas aquele muito se torna pouco diante do que ele encontra depois, diante do que ele vê. Então o ser humano precisa guardar o seu coração, firmar em Deus, precisa orar muito por si mesmo, para que Deus nos preserve, nos dê humildade, humilhação, para que Deus guarde o que há na nossa mente. É muita oração, muita consagração. Então, primeiro ponto, a inveja deixa o indivíduo cego quanto às conquistas pessoais. Aquele homem não estava vendo que a popularidade dele estava em alta, ainda que Davi também tivesse a popularidade dele. Ele não viu que as pessoas saíram para celebrar a vitória do rei, para receber o rei, e que o vencedor foi o exército de Israel, cujo comandante era ele. E assim, a gente segue para o nosso segundo ponto. O sucesso não garante que a pessoa deixará de sentir inveja.
pois ela encontrará alguém com um sucesso maior. O sucesso de uma pessoa não garante que a pessoa vai deixar de sentir inveja. Por quê? Por mais que ela tenha muito sucesso, é muito fácil também encontrar pessoas com um sucesso maior. Aí é o que nos leva ao versículo 8. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Percebam, para Davi elas deram 10 milhares, para mim apenas milhares. Saul começou a ter um ódio imenso de Davi ali. Pense no seguinte, vamos que as mulheres naquele lugar chegasse apenas Saul e Davi não estivesse ali. E aquelas mulheres estivessem cantando: Saul matou milhares, Saul matou milhares, demonstrando a grande vitória que aquele tinha experimentado sobre seus inimigos. Matou milhares. Dizer que um soldado, que um homem de guerra, matou milhares, é dizer que essa pessoa teve um grande feito. Essa pessoa teve um grande êxito. Significa que ele teve sucesso nas lutas, na batalha, que ele teve um feito muito expressivo. E eu creio que se apenas Saul fosse recebido com a canção acerca dos seus milhares, ele teria ficado feliz. Porém, aqueles milhares de Saul se tornam em nada quando ele ouve que atribuíram a Davi 10 milhares. Então ele diz assim: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Olha, elas estão dizendo que Davi venceu 10 mil. E para mim estão dizendo que eu só venci 1000. O que é 1000? Só isso. Apenas 1000. Como se matar 1000 homens numa guerra fosse pouca coisa. O problema do invejoso, que a gente já começa a perceber, irmãos, aí na atitude de Saul, é que ele não se contenta em ser excelente no que ele faz. Ele tem que ser o melhor. Ele tem que ser o maior. E, irmãos, isto é um problema que só pode ser tratado espiritualmente. Em Gálatas 5, 26, 25, 26, Gálatas 5, 25 e 26, na tradução da Bíblia Viva, diz assim: se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então não precisaremos mais andar em busca de honras e popularidades que levam à inveja e aos maus sentimentos. Se estamos vivendo pelo poder do Espírito, sigamos a liderança do Espírito. Ouça o Espírito. Por isso que Jesus disse várias vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Então o ser humano não vai precisar mais, vivendo a liderança do Espírito, não vai mais precisar andar em busca de honras e de popularidade que levam a invejas e aos maus sentimentos. A palavra em Gálatas 5, 25, 26 é bem clara. Submeta a liderança do Espírito Santo, para que toda honra, exaltação e glória sejam dadas a Deus. E assim, dessa forma, cada dia, nessa liderança do Espírito, nessa busca do Espírito Santo, em ser cheio dele, a pessoa vai sendo curada desse mal terrível que é a inveja. A comparação do que aconteceu entre Saul e Davi, irmãos, é o seguinte:
É como se uma pessoa que conseguiu comprar um carro zero e ela comprou, vou comparar aqui com o meu carro, né, um Prisma, e a pessoa está feliz da vida porque comprou um Prisma. E aí, de repente, a pessoa, ela vê uma outra pessoa próxima com uma Range Rover. Meu irmão, para o invejoso, que estava tão feliz por ter comprado um Prisma zero, aquele Prisma não vale mais nada. Por quê? Porque esse carro é muito barato, perto de uma Range Rover. Esse carro não vai dar o status social que o dono da Range Rover está tendo. Com uma pessoa que compra um celular Xing Ling da melhor marca possível, com uma memória muito grande, um dos mais caros no seu segmento. Mas quando ele vê o amiguinho, com aquele aparelhinho que tem a maçãzinha atrás, acabou a alegria com o seu celularzinho. Porque a questão, irmãos, não é o que o ser humano tem. É a sua vida em comparação com os outros. O indivíduo pode ter um bom emprego, um baita salário, na hora que ele descobre que o outro ganha mais, aquele salário dele se reduz em nada. É uma vida de ingratidão. É uma vida de comparação, é uma vida miserável, é uma vida onde o indivíduo nunca vai ser saciado, porque cada um de nós sempre vamos encontrar alguém que tem mais sucesso do que a gente, alguém que conquistou algo a mais do que a gente. Vamos encontrar famílias mais felizes do que a nossa. Então Saul, ele podia se alegrar, ele é um homem que venceu 1000, mas ele preferiu se encher de amargura, porque os 1000 dele não eram nada diante dos 10.000 de Davi. E aí vamos para o nosso terceiro ponto. Saul era o rei e estava vivendo a inveja para um dos seus soldados. O que nos leva ao terceiro ponto, que é o seguinte: a prosperidade não garante uma vida livre do perigo de ser um invejoso. A prosperidade não garante uma vida livre do perigo de ser um invejoso. No versículo 8, depois de Saul falar que as mulheres estavam dizendo que Davi recebeu 10.000 e ele apenas 1.000, Davi matou 10.000 e ele apenas 1.000, ele diz assim no finalzinho do versículo 8, na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? O que lhe falta a não ser o reino? Irmãos, eu creio que muita gente, muitos de nós aqui que estamos aqui nessa ministração, nós achamos que se nós tivéssemos uma vida financeira que outras pessoas por aí têm, abastada, próspera, com certeza não cobiçaríamos algumas coisas que a gente vive cobiçando. Só que as atitudes do rei Saul provam pra gente que nem mesmo a prosperidade livra uma pessoa da inveja. Percebam, em sua inveja ele diz que não falta nada para Davi, senão o reino. Para Davi ser um cara que tem tudo, só falta uma coisa para ele. Só falta ele ser o rei. Esse cara tem tudo, menos uma coisa que eu tenho, que é ser o rei. Só isso. O cara tá tão cego que ele não percebe que ele é o rei. Boa noite, boa noite. Tô dando aí boa noite pra minha prima, porque é a primeira vez que eu tô vendo ela aqui. Valeu, Andréia. Por que que ele vive assim? Ele podia celebrar o fato de que ele é o rei de Israel. E ele está tão cego pelas conquistas, pelo sucesso de Davi nas batalhas e a forma como as pessoas celebram ele, que ele nem mesmo admite
que Davi não tem algo que ele tem. Ser o rei é o cargo máximo. É o máximo de um sucesso de um homem dentro de Israel. Dali para cima só Deus. Em Provérbios 27:4 diz assim: somos arruinados pela ira e dominados pela raiva. Mas quem pode sobreviver à inveja? A inveja consegue transformar coisas grandes em pequenas e assim arruinar toda uma vida. O fato dele ser rei se tornou coisa pequena diante daquilo que ele invejava e cobiçava que Davi tinha. Então Provérbios 27:4 diz, pense nisso, irmãos, pense. Somos arruinados pela ira e dominados pela raiva. Uma pessoa irada, raivosa, ela pode destruir a sua própria vida, ela pode destruir um mundo ao seu redor. É só a gente pensar na ficção em duas pessoas que pela raiva perdem o controle, né? Existe o incrível Hulk, que perde o controle quando ele fica ali verde, forte, dominado pela raiva, pela ira, um ser incontrolável. E tem uma outra expressão que é Jekyll e Hyde, o médico e o monstro. O Dr. Jekyll, que ao virar o monstro Hyde, não tem mais controle de si. Um homem raivoso, irado. E aí Provérbios, irmãos, percebam o que ele diz pra gente, é a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Se raiva e ira já podem causar grande destruição pra gente e as pessoas ao nosso redor, ele diz aí, quem pode sobreviver à inveja? Quem pode sobreviver à inveja? Por isso que o nosso título é: a inveja mata o invejoso. Então vamos para o nosso quarto ponto. Se as coisas dão errado na sua vida, não significa que é por causa dos invejosos. Pois quem foi de mal a pior não foi Davi. Pelo contrário, foi Saul. É claro, irmãos, que há pessoas que pela inveja acabam destruindo a vida alheia, acabam matando. Mas nós vivemos, irmãos, uma era de muita falta de fé. E às vezes em meio até mesmo o povo de Deus. Parece que muitos cristãos não fazem ideia do grande poder de Deus. E acabam crendo numa mentira de que o diabo é mais poderoso do que Jesus. E a gente pode dizer assim, não, que isso, eu creio que Deus é mais poderoso que o diabo. E às vezes, irmão, é o seguinte, nos lábios a gente pronuncia de que Deus é mais poderoso que o diabo, mas lá no coração é o que a pessoa crê no dia a dia. Aquela impressão de que o diabo é muito mais poderoso do que Deus. Porque acreditam que qualquer pessoa invejosa que nos cercam, ferram com a nossa vida. Atrapalham nossos planos. E eu não estou falando um invejoso que vai lá e articula contra você, não, irmãos. Eu não estou falando que aquele invejoso no trabalho que manipula, ou na família, que manipula as pessoas para te prejudicar, que arma ciladas sem você perceber. O feiticeiro. A inveja, quando o cara bota a inveja para articular o mal contra o outro, é feitiçaria. Por que eu digo que é feitiçaria? A gente às vezes só acredita na feitiçaria do mal olhado, da praga, do olho grande. Mas eu estou falando, irmãos, de arquitetar o mal por trás. Manipular pessoas para que te prejudiquem quando o invejoso mesmo nem está sendo percebido. Ninguém o vê, porque ele manipula. A palavra feitiçaria, em geral, ela vem em línguas antigas, vem de manipulação. É claro que era manipulação de porções, de coisas assim, mas aí eu fico pensando, né, em pessoas que manipulam as outras. Mexe pessoas num jogo para prejudicar a outra lá, quando ela mesma nem está sendo percebida nesse jogo todo.
Mas agora, irmãos, eu não estou falando de pessoas que foi o caso de Saul contra Davi. Saul tentou manipular, mas depois ele partiu mesmo, direto mesmo, para matar Davi na cara grande mesmo. Embora a esposa de Davi, que era filha de Saul, foi quem alertou ele acerca dos planos do pai. Mas Saul primeiro tentou manipular e depois ele partiu com tudo para tentar matar Davi. Mas hoje, irmãos, quantas pessoas acreditam que simplesmente pelo fato de uma pessoa invejosa te cercar, estar próximo a você, as coisas dão errado na sua vida? Que qualquer mal olhado, praga, maldição, olho grande vai pegar em você. Meu irmão, creia no que Jesus disse: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. De que praga alguma atentará contra a sua casa. Meu irmão, creia que nós temos um Deus todo-poderoso, que se alguém tentar jogar praga contra você, você não precisa nem saber, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de males que nós nem mesmo sabemos. Uma coisa é você perceber as artimanhas de alguém contra você. Tem gente também no mundo que é muito boba, irmãos, que precisa ser mais ligada. Por isso que Jesus falou: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Seja simples. Mas quando fala de ser prudente como a serpente, irmãos, às vezes eu fico a pensar, eu acho que é porque eu não entendo muito do mundo animal não, irmãos, mas dizem que em geral a cobra não ataca as pessoas por simples e pura maldade, mas em geral é o instinto de defesa da serpente, atacar para se proteger. E ela tá ligada ao seu redor se alguém vai intentar um mal contra ela. Então Jesus falou para ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Então você precisa ficar esperto, irmãos. Tem gente que a pessoa já intentou o mal contra ela na careta várias vezes. E a pessoa às vezes fica indo contra alguém que ela ama para ser sempre enganada pela mesma pessoa. Então, meu irmão, ore a Deus também para ficar um pouco mais ligado, um pouco mais esperto. E eis aí a questão, irmãos. A inveja mata o invejoso. Mas o invejoso ele quer matar sim. E Saul tentou matar Davi. Mas Davi em momento algum tentou matar Saul. Pelo contrário, em todo momento ele queria mostrar que ele estava sendo injustiçado. Mas no final das contas, irmãos, mesmo que o invejoso trame um plano perverso e leve adiante e consiga destruir a vida de alguém, uma coisa é um fato. Nem sempre a pessoa invejada é destruída, mas o invejoso sempre é. O invejoso sempre se destrói. O invejoso é um zumbi, é um morto andando por aí, uma pessoa sem vida, uma pessoa miserável, uma pessoa que está se alimentando do submundo, se alimentando das sobras. E que quando ela não consegue alcançar o sucesso, ela deseja o fracasso alheio. Então ela se alegra quando o objeto da sua inveja fracassa. Porque como ela não consegue vencer, a derrota alheia se torna a sua vitória. Mesmo que não seja ela a pessoa que venceu. E a Bíblia deixa claro, irmãos, por que a inveja mata o invejoso? Porque enquanto Davi se tornou rei de Israel e o seu reinado prosperou, Saul foi de mal a pior e se tornou um péssimo rei, um péssimo exemplo. Há uma frase de Martinho Lutero que diz assim: existem 3 cachorros perigosos: a ingratidão, a inveja,
Existem 3 cachorros perigosos: a ingratidão, a soberba e a inveja. E quando mordem, deixam uma ferida profunda. E muita gente é prejudicada pelos invejosos. Mas o invejoso, por mais que ele acabe destruindo os outros, ele sempre prova do seu próprio veneno. E se não se ver nessa vida, será diante do Senhor. Por isso que é melhor provar do veneno aqui, para se consertar aqui, do que um dia se encontrar com o justo juiz do universo. E aí, como Lutero falou que a inveja é como um cachorro, um desses 3 cachorros perigosos, e pensando num cachorro, eu fico imaginando que essas coisas, ingratidão, soberba e inveja, elas muitas vezes são como bichinhos de estimação que a gente cria. Aquele cachorrinho que parece tão bonitinho quando é pequenininho, mas que um dia vai se tornar um cão raivoso e violento. Francisco de Assis, ele disse o seguinte, um grande líder da igreja do passado: enche-se de felicidade aquele que vê, sem inveja, a felicidade dos outros. Enche-se de felicidade aquele que vê, sem inveja, a felicidade dos outros. Dizem que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E a Bíblia manda a gente fazer essas duas coisas. Aí tem gente que fala assim, não, eu gosto de ir para a festa porque se alegrar com os que se alegram é um sinal de que eu não estou invejando a vida das pessoas. Meu irmão, trate seu coração. Porque tem muita gente que vai para a festa dos outros e quando vê a pessoa lá bombando na festa, o dono da festa, a dona da festa, bonitona, bonitão, meu irmão, tu tá se corroendo de ódio, de inveja, de raiva, de ira, de quanto que queria estar no lugar dali. Tá na festa, tá um sorriso assim, sabe aquele sorrisinho? Sorrisinho maroto, sorrisinho colgate, sorrisinho amarelo. Quantas pessoas parecem que estão se alegrando com os que se alegram? Irmãos, não é ir pra festinha não. Se alegrar com os que se alegram é quando o irmão conquista o emprego que você tanto queria ter também e não até hoje não conseguiu, mas seu irmão conseguiu. Se alegrar com os que se alegram é quando você queria que o seu filho passasse naquele concurso público, mas o filho do seu parente passou e o seu filho até hoje não. Se alegrar com os que se alegram é quando você queria tanto comprar uma casa de um tamanho X num lugar Y e você até hoje não conseguiu. Mas seu amigo, seu irmão, sua pessoa próxima conseguiu. Ou até aquela que você gosta dela, mas não é nem tão próximo assim, ela conseguiu, seu irmão da igreja. Se alegrar com os que se alegram não é ir em festinha não, irmãos. Festinha é cheia de gente que se odeia, comendo as outras pelos olhos. Então, meu irmão, eu creio que Francisco de Assis foi um grande homem de Deus e o que ele falou é verdade. Enche-se de felicidade aquele que vê sem inveja a felicidade dos outros. Quem vê a felicidade dos outros e não inveja também é feliz. Se você vê a felicidade dos outros e não inveja o que eles têm, irmãos, você é feliz. E o nosso Deus, assim, irmãos, quer que a gente experimente da cura dele. Isso somente pode acontecer num coração com total sinceridade. Então, irmãos, é hora da gente olhar para dentro da gente mesmo e ver quem nós somos e tratar o nosso coração. Tiago 3, 14 e 16 diz assim: toda terça-feira, irmãos, nós estamos estudando Tiago no Instagram, junto com a UMP, os jovens da igreja, União de Mocidade Presbiteriana. Então vai lá terça-feira pelo Instagram ou da UMP de Miguel Couto ou da Presbiteriana Miguel Couto. Estamos lá juntos, terça-feira, estudando Tiago. Papo reto. Papo reto, irmãos. Então Tiago manda pra gente assim o papo reto. Tiago 3, 14, 16.
Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Ela não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Perceba o que o Tiago está dizendo, irmãos. A palavra é para curar a gente, irmãos. A palavra é para tirar a gente desse buraco. A palavra é para arrancar a gente da lama que a gente se enfiou. Se no coração abriga inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso e não negue essa verdade. Admita o que há no coração. Esse tipo de sabedoria não vem do céu. Não é espiritual. Tiago diz, é terrena e demoníaca. Porque onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. O texto diz para não negarmos a verdade, porque no processo de cura, irmãos, o reconhecimento da doença, e a inveja é uma doença que somente Jesus pode curar. E é preciso reconhecer, senão nós morreremos nela, provando o nosso próprio veneno. Então, irmãos, eu quero repetir aqui os tópicos dessa mensagem aqui pra gente. A história de Davi e Saul, concluindo. Diante da vitória que Saul, o exército de Israel, recebeu, ao retornar para a cidade, mulheres receberam com dança, festa, tamborins, e elas cantavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. O exército de Israel tinha vencido. Porém, a inveja, primeiro, a inveja deixa o indivíduo cego quanto às conquistas pessoais. Saul se esqueceu que ele era o rei vitorioso. Segundo, o sucesso não garante que a pessoa deixará de se sentir inveja, pois encontrará alguém de sucesso maior. Saul era um homem a quem cantavam, ele venceu 1000. E 1000 é muita coisa, é muita gente, irmãos. Mas ele não valorizou esses 1000 quando ele viu que diziam que Davi venceu 10.000. O sucesso de uma pessoa não garante a falta de inveja, porque ela sempre vai encontrar alguém com sucesso maior. Terceiro ponto, a prosperidade não garante uma vida livre do perigo de ser um invejoso. Eu acho, irmãos, que possivelmente a pessoa mais rica do mundo, se ela não tem o coração tratado e convertido a Jesus, tem inveja de alguém. Porque Saul, ele disse o seguinte acerca de Davi: o que mais falta ele ter senão o reino? Ele era o rei. Mas ele tinha tanta inveja de Saul que ele não percebeu. Calma aí, sou eu o rei. Sou eu que estou no top, no ponto máximo. Quarto ponto, se as coisas dão errado, não significa que é por causa, na sua vida, irmãos, não significa que é por causa do invejoso. Pare de achar que qualquer mal olhado vai pegar em você, meu irmão. Ore muito, ande com Jesus. Ande com Jesus. Que as pragas das trevas não podem prevalecer sobre a sua vida. Lembre o que diz a palavra do nosso bom Deus: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge procurando tragar, mas ele não consegue te tragar, meu irmão, porque o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, acampa ao seu redor e te livra de todo o mal. Porque quem foi de mal a pior não foi Davi, mas sim Saul. Quem foi de mal a pior não foi o invejado, mas o invejoso, porque a inveja mata o invejoso. E assim, irmãos, concluindo essa mensagem, eu quero deixar para vocês 1 Pedro 2, 1, 3, na tradução da Bíblia, a mensagem, onde diz assim o nosso grande apóstolo Pedro: por isso, 1 Pedro 2, 1, 3, por isso, limpem a casa, tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja e comentários maldosos. Vou repetir. Limpem a casa,
Essa casa é a gente, a casa de Deus, o lugar onde o Espírito Santo mora. Tratem de varrer, meu irmão, uma faxina na gente aí. Uma faxina em você, uma faxina em mim. Essa mensagem não é só para vocês não, irmãos, é para mim. Eu estou tratando do meu coração. Tem muita coisa aqui que eu tenho que, dessa mensagem aí, que aplica na minha vida. Tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja e comentários maldosos. Por que fazer isso? Ele prossegue. Vocês já provaram de Deus. Vocês, meus irmãos, têm experiências com o Eterno. Valorize isso. Vocês já provaram de Deus. Então ele prossegue. Agora, como bebês de colo, bebam a pura bondade de Deus e assim crescerão maduros e completos em Deus. Meu irmão, palavra final. Agora sim é o fim. Já falei que estou concluindo um tempão. Conecte-se com Deus nesses dias. Palavra pastoral aqui no final. Eu sei que eu estou usando uma rede social, usando o Facebook, e a gente está usando o Instagram, usando o YouTube, usando o Skype, usando várias redes, WhatsApp. Mas eu quero dizer para você, irmãos, você pode, nesses dias aí de quarentena, você pode assistir pregadores maravilhosos da palavra que tem no YouTube. Irmãos, eu sou pastoreado por muitos homens por meio do YouTube. Eu sou consumidor de mensagens no YouTube. Mas eu quero dizer uma coisa para você também. Você não é tão dependente assim dos outros. E na verdade, você precisa de ter alguns momentos em de reconhecer que acima de tudo você é dependente do Espírito Santo. Do nosso bom e maravilhoso Deus. Então o que eu quero dizer para você também é o seguinte. Nesses dias a gente está andando conectado demais. E além das redes sociais, para as ministrações da igreja, tem Netflix, Prime Video, os canais de televisão. Se desconecte um pouco, irmãos. Para aquele momento em que é você, a boa palavra e Deus. Ore ao Senhor. Leia essa Bíblia. A Bíblia é sua aí. Peça ao Senhor, fala o meu coração. E aquilo que você leu, tire um momento de silêncio a você e o Eterno e pense naquilo que você leu. Reflita sobre isso. Peça ao Senhor, continue a me alimentar aqui, Pai. Como um bebê de colo, eu quero beber do seu leitinho. Percebam que Deus que é Pai se compara aí também com uma mãe. Porque o leite materno, ao mesmo tempo que é uma necessidade de vida do bebê, é um prazer que o bebê também tem. Senhor, eu quero experimentar a Tua bondade. Eu quero amadurecer. Eu quero ver mais do Senhor. Então, meu irmão, ore. Vou dar aqui um passo. Desconecte-se das conexões da nossa tecnologia para conectar-se com Deus. Ore. Então leia a Bíblia. Se você não quiser ler, eu vou dar uma dica também aqui, né? É um tipo de conexão também. Nossas crianças todo dia estão lendo a Bíblia e postando no Facebook e no WhatsApp da igreja. Elas lendo o Evangelho de Mateus. Ou então pare assim, coloque lá a criancinha, nossas criancinhas lendo e fica ouvindo a voz doce de uma criança. E pensando assim, Deus vai me falar com o som de uma criança. Então você pode ler ou ouvir a Bíblia. Dando a dica aqui das crianças. Ore, leia ou ouça a Bíblia. Imagine-se que você está naquele momento da história em que o Evangelho, o que está relatado no Evangelho está acontecendo. Se for Jesus falando algo, já que se a gente for para a leitura de Mateus, pense que você está ouvindo Jesus ali. Se coloque naquele lugar, naquele ambiente. Tente refletir dessa forma, então medite. Então aplique isso na sua vida. E diante do que você aprendeu, tome uma atitude. Faça algo. Pratique. Então, qual o passo? Ore, leia, medite. Ao se meditar, se coloque naquele contexto da palavra.
ore novamente e viva o que você aprendeu. Faça uma faxina na sua alma. Meu irmão, minha irmã, não deixe a inveja te matar. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Eterno, obrigado, Senhor, por essa reflexão. Obrigado pelos irmãos que estão aqui ao nosso alcance. Ó Senhor, abençoe suas vidas e fale aos seus corações. Muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Pai. Continue a nos transmitir a Tua graça. Limpa o nosso coração, faz uma faxina na nossa alma e nos livra dessa inveja. Não permita que a gente se mate afundado na inveja. Não permita que a inveja sufoque a nossa alma e nos roube a alegria, a felicidade de tantas coisas que temos vivido, que temos recebido de bom de Ti. Ó Senhor, guarda o nosso coração de todo mal. E como aprendemos, Senhor, a orar, conforme o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. A petição que está lá no final. Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Faz isso em nós, ó Pai bendito. É a nossa súplica, o nosso clamor. E clamando também nessa hora, Senhor, por tantos que estão infectados, ó Pai, pela Covid-19. Ó Deus Santo, irmãos nossos também que estão enfermos. Ó Pai, vai, Senhor, toca nesse corpo. Cura, Senhor, livra de todo esse mal. Vai guardando os que estão trabalhando nos hospitais, nos supermercados, em outros locais. Ó Senhor, livra-os de serem contaminados, ó Pai, a cada um de nós. E ó Senhor, confiamos em Ti para nos livrar, Senhor, desse vírus mortal, Senhor, que tem roubado nossa alegria e nossa paz. Assim te pedimos, ó Pai, manifesta o Teu poder em nossas vidas, curando e livrando do contágio, ó Pai, aqueles que têm trabalhado, principalmente que estão mais direto, Senhor, lidando com pessoas, com muitas pessoas. Assim te pedimos, ó Pai, guarda a nossa nação, protege de todo mal, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um beijão para vocês. Foi bom demais ter estado aqui com vocês. Amém, irmãos. Boa noite mais uma vez e que o Senhor mude o nosso coração, como estou vendo aqui na frase final. Amém.